Bom, como diria o arquiteto e urbanista dinamarquês Jan Gehl, a boa arquitetura, ela é a interação entre a forma e a vida. E como eu sempre digo aqui, baseado em diferentes autores, arquitetura e urbanismo, eles existem para responder a questões sociais, questões econômicas, culturais, questões estas que são históricas também e que, enfim, é uma lista que continua. E olhando para um cenário de crescimento urbano, onde a todo momento surgem novas tecnologias, novos modais de transportes e uma estrutura que muitas vezes é delimitada pelo capitalismo, nós podemos com certeza nos perguntar, mas a que questões são essas que nós respondemos hoje? Como que as cidades, então, impactam as nossas vidas e para quem hoje nós projetamos as cidades? Cidade para Pessoas é um livro que com certeza pode nos ajudar a responder a muitas questões, mesmo que seja um livro que tenha sido lançado há décadas atrás, ele com certeza nos traz para um panorama muito atual e faz com que a gente perceba o quão distante nós estamos dessa cidade para pessoas em muitos momentos, em muitas localidades, principalmente em dados países, e em quão próximos nós poderíamos estar se algumas medidas não necessariamente tão complexas fossem tomadas. E hoje eu vou falar com vocês sobre algumas lições que esse livro ele pode nos auxiliar de uma forma ilustrada, como sempre. Então a gente vai criar uma colagem com todos esses preceitos e essas lições que o livro nos traz, que eu vou trazer aqui de uma forma bem sucinta e bem simples, mas que eu super te convido e te indico a ler esse livro, que é muito bom se você é arquiteto, urbanista, estudante ou interessado no tema. Afinal, nós vivemos as cidades, então por que não conhecê-las? E é isso. E aí, vamos juntos? Bom, então, número 1, a dimensão humana sempre foi e será muito necessária para o planejamento urbano. Quando nós paramos para pensar em quem são os agentes das cidades, fica bem claro que os principais usuários e ocupantes desse espaço são as pessoas. Logo, se torna direcional e bem coerente que nós nos façamos diversas perguntas, tais como qual deveria ser a abordagem de arquitetos, urbanistas, construtores desse espaço público diante da realidade que se forma, das mudanças que acontecem, sejam elas internas ou externas, para que as pessoas elas sejam favorecidas nesse espaço. O livro ele traz toda essa dimensão de focar no pedestre, que é algo essencial e que a gente vê que é muitas vezes e de forma crescente buscado por diferentes cidades, principalmente diante do contexto que nós temos hoje de alterações climáticas e similares. Com vistas à promoção de uma cidade que seja mais sustentável, uma cidade que seja mais saudável, que seja mais humana, mais humanizada, mais segura e, enfim, que seja uma cidade mais atrativa para as pessoas. Então, nesse contexto, pensar no caráter público das edificações, no caráter público dos espaços e como que a gente deve ter atenção para essa função social da cidade, para que a gente possa criar cidades que, de fato, elas sejam favoráveis e colaboradoras dessa criação que vai gerar todos esses elementos que eu mencionei. Assim a gente já consegue partir para a segunda lição que eu posso trazer aqui para vocês. É claro que tem muitas outras, como eu falei, mas eu espero que essas possam contribuir para os seus projetos, porque acho que a gente deve sempre buscar elementos que façam sentido para a realidade atual e esses com certeza fazem. Busquem adaptar de acordo com o que vocês acharem. E aí a gente parte para a segunda lição, que é pensar numa cidade que seja cheia de vida. Isso quer dizer que a gente deve buscar uma cidade que seja ocupada, que favoreça caminhadas, por exemplo, ou ciclismo, ou corridas, ou, enfim, que favoreça a permanência nos espaços urbanos e, assim, indiretamente, ela vai favorecer a vida. Então, quando a gente pensa na cidade, a cidade ela é um construto, né? Nós estamos sempre construindo esse espaço, não é algo que se finda, as coisas elas vão sendo alteradas e a cidade ela vai acompanhando essa alteração. Então, nós somos capazes de construir a cidade, de vivenciar essa cidade, a partir disso, de criar vínculos com esses espaços públicos, com as pessoas,
encontrar novas possibilidades e diferentes atividades quando elas acontecerem, atividades que são sociais, atividades de lazer, enfim, eventos. E para que tudo isso aconteça, existem diferentes coisas que a gente pode fazer nos nossos projetos e que são mencionadas no livro, assim como coisas que a gente pode ir construindo aqui juntos. Como, por exemplo, a gente pode propor projetos que sejam mais inclusivos, com mobiliários urbanos que sejam mais atrativos e acessíveis. E acho que conversa bastante com o conceito de desenho universal que eu já trouxe aqui e que eu vou deixar linkado para que vocês possam ver. Isso considerando as diferentes escalas das pessoas que vivenciam as cidades e os públicos, né, no caso, que são frequentadores desses espaços. Assim, a gente pode melhorar o espaço, fazer com que ele seja mais utilizado, mais vivo, além de outras medidas que a gente pode adotar, como o favorecimento e a exploração de térreos ativos, de fachadas também ativas, que são elementos que eu já falei aqui com vocês, principalmente em relação ao térreo ativo. Eu já trouxe diversos vídeos em relação ao meu projeto de graduação, e também algumas questões em relação à própria arquitetura do modernismo, que é bastante contrário em alguns momentos do que é trazido nesse livro, mas que em relação ao térreo livre pode trazer alguns pontos interessantes para que vocês possam analisar. Isso favorece a permanência das pessoas nos terrenos das cidades e faz com que as cidades elas possam ser mais vivas. Com isso, a gente pode vir desencadeando todas as outras lições que vão aparecendo, como, por exemplo, a terceira lição, que é pensar numa cidade que seja mais segura. E aqui eu também agreguei uma cidade que seja como um espaço de local de encontros. E aí, assim, é bem bacana como esse livro ele vai se desencadeando e trazendo exemplos e fazendo com que a gente realmente compreenda o que está sendo passado. Esse conceito de segurança, ele vem muito atrelado ao que é dito pela Jane Jacobs, que eu já falei também em algum momento aqui com certeza, onde um pensamento muito interessante que favorece essa segurança são os olhos para a rua. Ou seja, ter uma cidade que seja mais viva, uma cidade que tem uma fachada ativa, favorece com que as pessoas elas sejam essa própria segurança. Então, quando a gente for projetar, por que não considerar tudo isso para que a gente indiretamente vá, né, construindo essas cidades que sejam mais dinâmicas, que sejam mais coerentes com as pessoas, que são os agentes da cidade. Enfim, nem sempre isso é pensado, por mais óbvio que muitas vezes possa parecer, não é feito, em alguns casos, muitos casos. Enfim, então esse ponto, como eu falei, ele se liga a essa ideia da Jacobs, onde as cidades ocupadas, onde a gente tem maior permanência, a gente tem mais pessoas circulando, indiretamente a gente gera uma certa segurança, né? Uma segurança de que, por exemplo, eu vou passar nesse espaço porque existem mais pessoas vivenciando, né? A gente sente isso no dia a dia. Se você passa por uma rua, dependendo de qual corpo você é, de onde você está localizado na sociedade, do seu lugar de fala, você com certeza já se deparou com uma questão de entender ou de se questionar se eu devo ou não passar nesse espaço por esse ou aquele motivo. E o movimento nesse espaço muitas vezes é uma das condicionantes que fazem com que você escolha ou não aquele caminho. Então, quanto mais atividades acontecem nas cidades, são realizadas pelos indivíduos que ocupam esses espaços urbanos, maior tende a ser essa sensação de segurança. Então, desse modo, a vida acontece, as pessoas mantêm os olhos nas ruas, criam os laços, que são coisas interessantes nesse contexto, interagem com as atividades que são formadas e são convidadas também a vivenciar esses fluxos que acontecem onde quer que elas estejam, né? Sejam na própria casa, onde de fato a gente está ali, né, observando o que acontece no entorno, ou em algum edifício comercial, institucional, na própria configuração do espaço público, praças, enfim, a gente consegue criar essa percepção. Além disso, quando nós favorecemos a segurança para os pedestres e ciclistas, por exemplo, nós melhoramos muitos índices em relação à cidade e criamos um planejamento urbano que é mais chamativo a esse público, que tem um uso facilitado e mais simples. A gente consegue entender para onde ir, para onde não ir, os trajetos, entender o que aquele contexto ele nos diz, e a gente se sente com certeza mais seguro.
E aí a gente já puxa o quarto gancho, a quarta lição que eu acho bem bacana, que é a ideia e a proposição de criar cidades que sejam mais sustentáveis. Sustentabilidade eu acho que nunca deixa de ser um assunto em voga, principalmente num contexto onde as questões e as alterações climáticas são tão preponderantes e fazem assim realmente com que nós tenhamos que pensar em soluções para o agora, para que as gerações futuras elas possam vivenciar isso aqui da melhor forma possível. Nesse contexto, nós podemos incentivar uma mobilidade urbana que seja mais limpa, mais verde. E a gente pode fazer isso com deslocamentos mais simples, com cidades que tenham usos mais mistos, né? Que a gente possa caminhar e chegar onde a gente precisa sem ter que ter grandes deslocamentos que vai gerar poluição e afins. Ou então favorecer modais alternativos, transportes públicos mais coerentes. Como, por exemplo, incentivar a bicicleta, o uso, os VLTs, BRTs e afins, fazer com que o espaço ele possa ser caminhável também. Acho que a gente pode pensar por esse ponto. Assim, nós temos ganhos para muitos elos e eu acho que cabe falar, porque muitas vezes existe um certo quê, né, quando a gente fala de sustentabilidade. Mas a sustentabilidade, ela tá embasada em um tripé, e um tripé que leva em consideração também a economia, e a gente tem ganhos econômicos, a gente tem ganhos para a saúde humana, a gente tem ganhos para o meio ambiente, e aí a gente tem um ganho geral. Eu acho que, assim, o bacana é a gente entender como esse livro ele foi pensado lá décadas atrás e como ele hoje é tão relevante para a nossa sociedade. E aí, diante dessas diferenças, dessas alterações que vão acontecendo ao longo dos anos, surgem muitas questões. E assim, pensar numa cidade que seja mais caminhável, que seja mais favorável a transportes alternativos, deve ser um ponto para arquitetos urbanistas, para gestores públicos e para todos os agentes que constroem esses espaços, porque o impacto que você gera aqui, ele volta para você. E isso é impossível de ser negado, não tem como. Enfim, com a sustentabilidade a gente favorece o planeta e de tabela a gente se favorece, né? E aí a quinta lição, quase falei quarta, é a ideia de pensar numa cidade mais saudável que, assim, é super casada com as lições anteriores, mas principalmente com uma da cidade sustentável. Porque quando a gente favorece a caminhada, o transporte por bicicleta e afins, a gente favorece as pessoas. É isso, acho que eu falei tantas pessoas aqui que vai ficar bem claro do que a gente está falando nesse livro e do quão relevante ele é para a sua formação, seja ela profissional ou pessoal. Bons espaços urbanos, eles são fatores que contribuem para a saúde. Uma cidade que favorece a pedalada, que é pensada para o pedestre, favorece deslocamentos que sejam mais simples, feitos através desses modais alternativos. Isso faz com que as pessoas que muitas vezes hoje em dia são sedentárias deixem de ser e impacta completamente na saúde dessas pessoas em diferentes aspectos que já são estudados por diferentes profissionais de diferentes áreas, por conseguinte. Isso também a gente pode pensar em cidades que favoreçam a realização de atividades físicas, com academias ao ar livre, por exemplo, é uma alternativa interessante se você estiver projetando, talvez pensar nisso e trazer esse conceito para o seu projeto. E, enfim, isso vai contribuir com melhorias nos quadros de saúde das pessoas, dos usuários, ao passo que também faz com que a cidade ela se torne tudo que a gente mencionou anteriormente e mais do que tudo se torne uma cidade feita para as pessoas. O sexto gancho que eu vou puxar aqui, a sexta lição que eu acho bem bacana de se falar, é que uma cidade versátil, ela vai sempre depender de convites. E aí, enfim, a gente tem que considerar também a realidade na qual a gente vive. E quando a gente pensa em países em desenvolvimento, ou abaixo ou acima, a gente com certeza vai observar que as diferenças muitas vezes são gritantes. Então, às vezes é necessário ter esse choque de realidade, mas entender que isso não é um limitador para que a gente, nos nossos projetos, deixe de pensar e na nossa pequena escala trabalhar, né? São pequenas ações que vão desencadeando grandes mudanças.
Enfim, então o tempo todo nós somos condicionados pelos mais diferentes aspectos, sejam cores, sejam ambientes, enfim, a gente é condicionado, o nosso cérebro, ele responde ao que a gente vê, o que a gente vive, o que a gente sente. Então, são os espaços e circunstâncias que fazem com que a gente tome essa ou aquela ação. Logo, se nós temos um espaço urbano que seja, por exemplo, mais arejado, arborizado e que seja mobiliado, nós somos muito mais convidados a viver esse espaço e permanecer nele do que se nós tivéssemos uma área urbana que fosse sem arborização, que fosse uma área mais sujeita ao tempo em um dia muito quente. Quem vai querer ficar sentado em um banco sob o sol sem ter nenhuma arborização ou sombra? Enfim, é isso. Pensar que no seu projeto, a forma como você está pensando no urbanismo, por exemplo, esses espaços públicos, pode contribuir com o sucesso ou não da sua ideia. E qual é a sua ideia final? Acho que é esse o pensamento também. E aproveitar, entender que as condicionantes elas vão favorecer ou não o que você está pensando em propor. Nós somos atraídos ou repelidos pelas condições que se apresentam. O ambiente ele tem esse contraste com o clima e ele vai favorecer, né? Seja calor, frio, chuva, vai levar à realização ou não de atividades em locais internos ou ao ar livre, por exemplo. Bom, por fim eu vou puxar aqui o sétimo gancho, a sétima lição, que talvez contemple muito e sintetize as demais, né? Escalas pequenas, cidades fascinantes, intensas e calorosas. A escala correta para a cidade, ela é essencial para a construção de cidades melhores. Eu acho que se vocês forem pesquisar ou ver vídeos de muitos arquitetos e urbanistas, a gente tem muito exemplo de Brasília, que é uma cidade muito interessante vista do alto, mas que recebe diferentes questionamentos e críticas, né? Quando vista da visão humana, na escala dos olhos. Então, é entender e pensar qual é a cidade que nós queremos criar e entender que a percepção humana, ela vai ou não trazer o sucesso para a nossa criação. Eu acho que isso é bem legal de se compreender, que o campo da percepção humana, criar boas distâncias entre os prédios e as atividades que vão acontecer, respeitando essa escala humana, pode descrever o sucesso ou o fracasso de bons projetos urbanos e bons projetos que não sejam urbanos também, projetos arquitetônicos. Assim, a gente deve pensar em construir, considerando esse nível dos olhos, considerando a escala humana e considerando essa escala humana nas diferentes estratificações que ela tem. O ponto de visão de uma criança é totalmente do meu ponto de visão, assim como é diferente do ponto de visão de uma pessoa com deficiência, e a gente tem que entender e criar em meio a tudo isso. E assim, enfim, eu gosto muito dessa ideia, é fascinante para mim pensar em como a gente pode criar soluções. A gente pode. É claro que a gente não precisa de coisas de outro mundo, até porque realidades, Brasil. Enfim, a gente pode criar, independente da realidade que a gente esteja, a gente pode pensar em soluções, né? Como diria outros arquitetos que eu gosto, que eu vou falar em outros vídeos para não queimar essa etapa. Bom, são muitos os ensinamentos desse livro e do urbanismo que é proposto por Yangel e que no fim eles podem ser sintetizados no título desse livro, né? Cidade para pessoas, onde a escala humana é sempre o ponto de partida mais relevante para o desenvolvimento de um bom e de um coerente projeto de planejamento urbano. Pensando em como a arquitetura e o urbanismo eles se fazem nos dias atuais, conhecer os autores e os profissionais que tenham pensamentos similares a esse pode nos auxiliar muito a projetar de forma mais limpa, de forma mais coerente, de forma mais humanista, considerando muito além da forma, que é bem o que ele fala, né? Mas também extrapolando para essa questão de como a vida ela é impactada com tudo isso. Os usuários, no caso, as pessoas, os usuários finais dos espaços que nós projetamos. Afinal, nós projetamos majoritariamente para pessoas. Então, por que não pensar a cidade para as pessoas? Por que não buscar, mesmo que passinho por passinho, inverter essa lógica onde o veículo é o principal ator dos espaços urbanos? Questões para a gente pensar.
E se você ficou aqui até agora, seja muito bem-vindo. Eu sou a Michelle, fundadora aqui do canal. Como sempre, se você tá aqui, não deixe de curtir, de comentar, de se inscrever e de compartilhar com pessoas que possam se interessar. Enfim, espero que esse vídeo tenha te ajudado e que você possa buscar essa leitura para que possa construir projetos mais embasados. Acho que a gente sempre precisa de referências, a gente sempre aprende com grandes autores, grandes arquitetos e urbanistas, e a gente precisa sempre realmente ter esse embasamento, construir sobre, porque é isso. Foram muitas as pessoas que surgiram, que construíram para que hoje a gente chegasse aos conhecimentos que nós temos e por que não aprender com eles. Como sempre, vamos juntos, vamos longe. Espero que tenha sido útil. Até a próxima e tchau, tchau, pessoal!